idolatria e depravação. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque na realidade, com certeza, a idolatria e a depravação dos homens está chegando a níveis insuportáveis, tanto para você quanto para mim, mas principalmente para o próprio Deus, que está vendo tudo isso. E ele não fica satisfeito com isso. Quando ele vê essas perversidades acontecendo, é aí que a ira de Deus se revela do céu contra essas coisas. Porque muitas pessoas hoje estão detendo a verdade pela injustiça. Estão mudando a verdade de Deus em mentira. Estão adorando a criatura em lugar do Criador. Estão fazendo muitas coisas erradas. Se envolvendo em muitas coisas que Deus não aprova e nem concorda em tempo algum. Mas o ser humano pervertido, ele age assim, porque ele está cego e dominado pelo pecado, pelas iniquidades, pelas abominações, pelas coisas erradas que existem por aí, as quais essas coisas os escravizam. Então, eles satisfazem esses desejos por aí. Até crianças são vítimas desses homens pervertidos. Enfim, o mundo hoje está cheio disso. Então, isso é algo que não é de boa fama, é algo infame, é algo perverso, é algo maligno. Então, um ser humano consciente, normal, como você e eu, não podemos aceitar essas coisas, em tempo algum. Mesmo que a iniquidade esteja aumentando hoje e o amor esteja se esfriando de muitas pessoas, mesmo assim, ainda temos um pouco de sensatez para discernir o bem e o mal, para não nos deixarmos envolver por essas coisas. Pelo contrário, temos que reprová-las. É dever de todo ser humano consciente reprovar essas coisas erradas e tentar conscientizar as pessoas para que elas possam praticar o que é certo, o que Deus aprova e concorda. Para que na consciência de cada um tenha, para que todos tenham uma consciência limpa, purificada desses erros, dessas sujeiras, dessas imundícias, que não fazem bem para a humanidade em tempo algum. Só causam males. E é isso que mais acontece hoje, sem dúvida alguma. As notícias dão conta disso, os crimes cometidos dão conta disso. Nós ficamos sabendo disso pelas notícias que são faladas, são anunciadas. São mostradas claramente isso. Então, a situação do mundo hoje está muito pior. Porque existem muitas coisas que até são feitas escondidas, digamos assim, em oculto. Então, isso é grave demais. De forma que é justo para essas coisas que a justiça de Deus possa se revelar do céu contra esses homens que fazem coisas erradas por aí. Então, a humanidade hoje está perdida nessas questões aí. Porque se envolveu demais com esse tipo de coisa e muitos não querem deixar. Existe uma dureza de coração, uma teimosia. Eles querem renegar aquele que é o soberano e querem fazer as coisas por conta própria. Ou melhor, eles querem fazer as coisas erradas por conta própria, os crimes mesmo. Então, a punição para eles é merecida sobre essa questão. Porque eles deram motivos e razões para que a justiça de Deus agisse contra eles que praticam essas coisas, esses males, essas perversões. Então, eles se corrompem e praticam iniquidades das mais variadas possíveis. O mundo hoje está assim. E
as pessoas que praticam isso, elas não ficarão impunes. Elas serão afetadas, digamos assim, pela justiça de Deus. Que é uma justiça imparcial. Então, ele age com justiça dessa forma, sem dúvida alguma. E mesmo que muitas pessoas hoje estejam questionando a Deus, por que ele deixa acontecer algumas coisas, por que ele não faz nada, enfim. O ser humano chega a esse ponto, querer questionar a Deus, querer porfiar com ele. Quem é que pode contender com o seu Criador? Quem é que pode dizer a Deus o que fazes? Tem seres humanos hoje que agem assim com essa arrogância para com Deus. E Deus só não, digamos assim, só não destrói essa pessoa porque ele tem misericórdia dessa pessoa, apesar de tudo. Então, ele ainda ama essa pessoa. Incondicionalmente, digamos assim. Então, mas mesmo assim, ele agirá com justiça. O juízo de Deus vai acontecer. Já está escrito. É só ler lá no livro de Apocalipse que você vai ver quando fala sobre o juízo de Deus. Vai chegar o grande dia da ira dele e do Cordeiro, como está escrito lá. E quem é que pode suster-se nesse dia? É um dia terrível. Para aqueles que passaram a vida praticando males, de forma inconsequente. Então, essas pessoas, elas serão punidas severamente naquele dia também. Então, pessoal, o mundo hoje, infelizmente, está muito, como é que eu posso dizer, muito pervertido, digamos assim. Porque as pessoas, infelizmente, elas deixaram as boas práticas, os bons valores éticos e morais, e se corromperam, se perverteram. A consciência de muitos está cauterizada, de forma que eles se recusam a ver a verdade. Eles não se corrigem e não aceitam que ninguém os corrija também. Se chegou a esse ponto, então está muito grave mesmo a situação do mundo de forma geral. Mas se isso está assim, é porque algumas pessoas rejeitaram a Deus. Renegaram seu Criador. E não querem se reconciliar, não querem se reconciliar com Ele em tempo algum. Pelo contrário, querem ficar fora dele, fugir dele. E é aí que está o grande erro, digamos assim, que eles cometem contra si mesmos. Porque se um ser humano se arrepender e se converter ao Senhor Jesus, ele será justificado. Ele terá paz com Deus. Ele estará reconciliado com Deus. Mas quem não fizer isso estará por conta própria, longe de Deus, sem justificação alguma. Então, existem coisas que são injustificáveis. E isso é uma delas. Não querer se reconciliar com Deus. Não há justificativa para alguém que não quer fazer tal coisa. Eu não quis me reconciliar por Deus por causa disso ou por causa daquilo. Não. Nada justifica o fato de alguém não querer se reconciliar com Deus ou querer ser justificado por Deus por meio do Senhor Jesus. Então, ninguém tem desculpa. Porque, como está escrito,
os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então, para muitas coisas não existem justificativas. Não tem como alguém se justificar de algo errado que fez. Porque todo ser humano é dotado de discernimento, de saber separar o que é bom do que é ruim, separar o mal do bem. Ele consegue discernir isso. Mas se ele deliberadamente quer praticar coisas erradas, ele não tem desculpa para se justificar disso. Então, o mundo está caminhando assim hoje. O mundo está sendo construído por coisas erradas. O grande erro da humanidade é esse: não reconhecer a oportunidade que lhe foi dada. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, eles preferiram ficar com as obras más e não querem a luz em tempo algum. Luz que poderia iluminar o corpo, a alma e o espírito dessa pessoa. Iluminar o seu modo de pensar, de falar e de agir. Trazer clareza, trazer verdade, trazer o fim da cegueira de entendimento. Que infelizmente hoje a humanidade tem muito isso. E apesar de o evangelho, por exemplo, já está sendo pregado há muito tempo, muitas pessoas ainda não se deram conta da realidade e do poder do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê por meio do evangelho foi salvo pela graça de Jesus, que educou os homens para que eles pudessem renegar as paixões mundanas, para que pudessem viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Esse é o resultado na vida de quem fez isso. Mas esse resultado está faltando na vida de muitas pessoas hoje que não se arrependeram de se converterem em tempo algum. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, já ouviram a pregação do Evangelho, mas mesmo assim não acolheram em suas vidas o amor da verdade para serem salvas. Esse é o grande erro da humanidade. E é por isso que hoje a idolatria e a depravação dos homens está chegando a níveis insuportáveis. Porque quando alguém não se converte sinceramente ao Senhor Jesus, ele fica perdido por aí. Ele fica exposto. Ele fica, como é que posso dizer assim? Ele fica vulnerável à ação pecaminosa. Então, o sedutor de todo mundo, que é o diabo, se aproveita disso. E oferece para essas pessoas muitas coisas. Coisas mundanas. Coisas pecaminosas. Coisas que deixam a humanidade totalmente entregue a essas coisas. A esses reprováveis sentimentos, abominações e pecados, que só contribuem para o próprio mal da própria pessoa em si. Então, isso é algo muito grave. A situação é essa. A real é essa. É assim que acontece no mundo hoje. Mas, mesmo assim, ainda existe a misericórdia de Deus. Existe salvação pela graça. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, essa é a verdade que muitos desconhecem hoje. E aqueles que detêm para si mesmos essa verdade por algo injusto, essas pessoas estão longe. Estão se distanciando da verdade. Estão indo cada vez se afundando mais no lamaçal do pecado. E isso é gravíssimo. Então, se o mundo hoje, se aqueles que estão andando segundo o curso deste mundo hoje, estão nessa condição, é por conta própria deles mesmos. Então, porque cada pessoa, ela tem o seu próprio arbítrio para fazer, para praticar o bem ou o mal. Mas se ela pratica o mal, ou seja, coisas erradas, ela é responsável por isso. Assim como aquele que decidiu praticar o bem, ele é responsável pelo bem que ele pratica. Todos darão conta de si mesmos a Deus naquele dia. Sem dúvida alguma. Então, se a humanidade hoje está sem esperança, sem Cristo Jesus e sem Deus neste mundo, é porque muitas pessoas querem viver assim. E Deus respeita tal coisa, tal decisão da pessoa. Mas naquele dia, ela vai ter que prestar conta disso. Então, isso é algo sério. Existem muitas pessoas por aí falando coisas frívolas, digamos assim. E todo aquele que diz palavras frívolas, ele dará conta disso no juízo. Foi isso que o Senhor Jesus falou. E é verdade. Então, a redenção do mundo, ela pode acontecer. A redenção das pessoas pode acontecer quando uma pessoa se arrepende, se converte ao Senhor Jesus sinceramente, ela passa a ter nova vida. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Essa é a redenção que muda a vida das pessoas. Isso é o que faz as pessoas se reconciliarem com Deus, serem justificadas, terem descanso para as suas almas. É isso que traz tempo de refrigério para as pessoas que se arrependem mesmo. Então, ainda existe essa esperança. Quantos vão querer que essa esperança se realize em suas vidas? Eu não sei. Mas, se elas tomarem a decisão firme de se arrepender e se converterem ao Senhor Jesus, com certeza isso acontecerá na vida delas. Sem dúvida alguma. E aí, essas pessoas mesmas, elas vão dar testemunho disso. Para que outras pessoas, para as quais elas vão falar, elas possam bem saber que existe essa oportunidade de salvação. Então, o mundo hoje está com gravíssimos problemas. Várias e graves más consequências, porque o pecado produziu essas más consequências no mundo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o mundo ainda tem essa oportunidade, essa esperança. E eu espero que as pessoas hoje queiram isso para as suas vidas. Porque é a melhor coisa que elas podem fazer. Então, se alguém ainda hoje está na incredulidade, é hora de pôr um fim nisso. É hora de crer. Porque todo aquele que crê é justificado. E assim ele terá paz com Deus. Então, essa é a mensagem que a humanidade precisa ouvir. Ainda é tempo de elas ouvirem. Ainda é tempo de elas se compungirem, se arrependerem profundamente, sinceramente. Para que elas se convertam ao Senhor Jesus e sejam salvos pela graça dele hoje. Eu espero que isso aconteça. Porque é assim que vai acontecer
na vida daqueles que realmente fizerem isso. Então essa é a mensagem de hoje para a humanidade inteira. Em nome do Senhor Jesus. Amém.